Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química, e esse é o canal Química na Roça. E no vídeo de hoje estarei falando sobre como lucrar, 30 mil reais aí, plantando 1 hectare de milho. Esse será o conteúdo do vídeo de hoje, a pedido aí de alguns inscritos, muitas pessoas me pedindo, quanto daria para lucrar, que eu esqueci, de falar do lucro. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje, como lucrar aí 30 mil reais plantando 1 hectare de milho, lembrando, milho verde. Então, caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever. Tem muita coisa bacana aí no canal. Já ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, comente e vamos ao vídeo. De antemão, gostaria de deixar um alô aí para o José Márcio, ele pediu lá de Petrolina, Pernambuco, projeto número 5. Então assim, pessoal, quando a gente fala em lucro, eu vejo muitos vídeos aí no YouTube e eu sempre me segurei muito, para falar em lucro. Renato, mas por que sempre segurou, quando vai falar sobre lucro? Porque assim vai depender de alguns fatores, para que você lucre, para que você tenha um lucro X ou Y, às vezes menos, às vezes mais. Porque assim, o nosso Brasil ele é um país continental, então assim, teve relatos aí recentes de um dos inscritos mesmo do canal, falando que o saco de adubo lá chega a 700 reais, dependendo do saco de adubo, 500 reais. Então assim, para vocês verem, aqui no exato momento aqui está 140, 120, 130. Para vocês terem noção do tamanho, da diferença que a gente pode ter, dependendo de um estado para outro, Assim como também dependendo da cidade para outra, até porque tem cidade que vende mais cara também. Então isso vai impactar no seu lucro final. Ou seja, uma coisa é o resultado da colheita, outra coisa é o seu lucro, porque o lucro você só pode dizer que lucrou quando você tirou os seus gastos. Então assim, teve um vídeo recente no canal que eu falando aqui, do custo para você produzir 1 hectare de milho do início até a colheita. Eu estarei deixando o link aí nesse vídeo, para quem quiser dar uma olhada. E a gente chegou em um número, lá eu explico direitinho todos os critérios que eu utilizei. E lá a gente chegou em um número de R$ 7.638. Esse foi o número que a gente vai ter que investir, por exemplo, para produzir 1 hectare de milho. Esse foi o número chegado nesse vídeo. Com isso, a gente tem aí, por exemplo, R$ 7.638, porém a gente teria aí 40 mil plantas. Sempre deixando claro que isso é algo genérico, porque a gente sabe que pode ter falhas que normalmente tem nos plantios, e que uma espiga ou outra também ela não sai toda num padrão, 100%. Então tem algumas questõezinhas aí. Então vamos analisar o seguinte: 40 mil plantas de milho, você conseguindo vender a R$1, como foi o caso que eu consegui vender aqui nesse plantio que eu estou mostrando aí para vocês no decorrer do vídeo, consegui vender a R$1 a espiga na roça, E o pessoal, algumas pessoas dizendo que estava barato, que dava para ser mais caro um pouquinho. Esse plantio foi um plantio que foi fora de época, então eu plantei em novembro de 2022 e colhi em janeiro de 2023, Então, praticamente poucas pessoas têm milho, A não ser aquela pessoa que tem irrigação, que planta direto, por exemplo. Então eu consegui vender a R$1 o quilo. Então você imagine só, se eu tivesse 40 mil plantas, eu teria 40 mil reais de milho, Isso fazendo a conta só das espigas. Porém, aí tem o custo.
já que em 1 hectare a gente tem 10 mil metros, fazendo a conta aí, utilizando aí como padrão, né? 1 metro de uma carreira para outra e 4 plantas em cada metro, né? A gente teria 40 mil plantas, então a gente teria aí 40 mil reais. Esse seria, né, o lucro da plantação. Aí você iria tirar, né, o seu investimento inicial, os gastos, né? E como eu fiz as contas aqui nesse vídeo que eu estarei deixando na descrição, daria total bruto aí R$ 7.638. Então, se você diminuir de 40 mil aí, você terá aproximadamente aí, né, R$ 32 mil reais, né, de lucro. Esse seria o dado. Então seria 32 mil reais de lucro, porém vamos arredondar aí para 30 mil, né? 30 mil reais de lucro em 1 hectare de milho, vendendo a R$ 1 a espiga. Porém, pessoal, o grande problema é o seguinte: aqui em Alagoas eu posso vender a R$ 1, mas tem muitos lugares, por exemplo, do Brasil, que o pessoal vende a R$ 1,50, vende a 2, que aí é mais excelente ainda, que o lucro vai aumentar. Se você vender a R$ 1, dá 30 mil de lucro. Se você vender a 2, né, vai dar 60 mil de lucro, né? Se você, por exemplo, vende a mais que isso, porque muitas pessoas, né, entregam o produto final, né? Por exemplo, passei um tempo em Jundiaí, São Paulo, e lá tinha muito. Eu, como nordestino, gosto bastante de milho. Então, assim, por isso que eu planto muito também, nesse caso, né? Sempre planto um pouquinho. Então, assim, lá eu comprava uma bandeja com 3 espigas por R$ 5 e pouquinho, a bandeja com 3 espigas. E não era espigas tão grandes assim, né? Eram as espigas medianas, vamos dizer assim. Então, era só colocado em uma bandeja de, né, isopor e passado, né, um papel em cima, e era vendido lá, comercializado. Então aí você já tem outro lucro a mais em cima quando você faz dessa forma. Mas vamos colocar o preço bruto aqui da roça, por exemplo. Então, esse caso que eu acabei de citar aí, esse lucro, dá para você conseguir, porém você se planejando direitinho para que você tenha milho em uma época que, vamos dizer assim, poucas pessoas tenham, ou você já vá produzir já para a entrega, porque aí você já amarra, né, um contrato bonitinho, você já vai produzir sabendo que você tem a quem vender por aquele preço X, R$ 1, seja 70 centavos, 80, o preço que for, porque aí você não vai ter, né, prejuízo. Porém, né, nesse outro plantio que eu estou mostrando aí para vocês, eu aqui foi agora, né, final de maio de 2023, início de junho de 2023. Aqui eu consegui vender a mão de milho por R$ 25 na roça. E muitos cantos o pessoal vendendo também por 25, tinha pessoas vendendo até por 20, porque tinha muito milho, principalmente aí na época junina, né? Muitas pessoas plantam justamente para a época junina. Por quê? Porque chove bastante, né, a partir do final aí de março, principalmente aqui no Nordeste. Aí o pessoal que não tem irrigação planta muito. Com isso, quando chega ali final de maio, início de junho, né, e o mês de junho inteiro, vai ter muito milho no mercado. Consequentemente, se você tem muito produto, né, vai diminuir o preço da espiga. Então, assim, eu consegui vender aqui, né, de R$ 25 a mão de milho aqui, ou seja, a espiga de milho saiu a 50 centavos, né? Deixando claro aí para vocês. Então, assim, se eu vendo uma espiga de milho a 50 centavos e eu tenho aí 40 mil espigas de milho, né, o lucro aí da roça seria de 20 mil, por exemplo, né? Quando você tira o seu gasto de 7.638, daria aí, né, por exemplo, R$ 12 mil de lucro em 3 meses. Para algumas pessoas é um lucro excelente, ao meu ver, né, porque nenhum banco, né, vai dar esse dinheiro em 3 meses. É um investimento que você não vai ter esse retorno se você deixar num banco, por exemplo. E você aplicando no milho, cuidando direitinho, investindo direitinho para que ele, né, produza isso, milho verde, você teria aí
um lucro aí de 12 mil reais, por exemplo, aí em 3 meses, que daria praticamente aí 4 mil reais por mês. Porém, muitas pessoas aqui, até inscritos do canal mesmo, falando que na cidade dele estava vendendo de 50 reais a mão, ou seja, R$ 1 a espiga. Então, enquanto eu estava vendendo aqui no Agreste, né, de 50 centavos a espiga, ele lá estava vendendo de R$ 1. Então, para vocês verem que também essa questão do lucro vai depender muito, né, além da época, ou seja, você tem que se planejar direito, de onde você vai vender. Então, assim, tem muitas cidades aí que é mais sertão, é mais seco o clima, geralmente é difícil você produzir, então o pessoal consegue vender por um preço alto, né, porque tem menos produto no mercado. Aqui, como é o Agreste, o solo é mais tranquilo, chove mais, né, as pessoas produzem mais também, então consequentemente, dependendo da época, vende um pouquinho a menos. Então, deixando claro para vocês aí, nessas duas observações, que tem como você lucrar até 30 mil reais com milho, né, como eu deixei claro aí logo no início, porém, sempre deixando claro para vocês o seguinte: isso é sem a silagem do milho, né? Então, assim, além das espigas que você pode vender para milho verde, você ainda tem como você vender toda a palhada, né? Ou vender a palhada para alguém que queira comprar e fazer silagem, ou você mesmo, né, fazer a silagem, né, armazená-la e depois você conseguir vendê-la, que aí você vai ter mais lucro ainda em cima, vamos dizer assim, da questão da silagem, né? Então, essa questão do lucro aí que eu estou deixando é para milho verde e sem ainda a questão da silagem. Sempre deixando claro que alguns inscritos estavam perguntando para mim qual é o lucro de 1 hectare de milho, né? Eu relutando um pouquinho para fazer. Por quê? Porque, como eu falei, o nosso Brasil é gigante, né? E aí vai depender muito de cada cidade, de cada estado, porque assim, o preço do insumo em Alagoas é um, o preço do insumo em São Paulo é outro, muda completamente diferente, mas o padrão de cálculo não vai mudar muito. Então, assim, o padrão vai ser o mesmo, porém o que vai aumentar aí nesse caso, ou diminuir em alguma cidade ou estado, é a questão aí do preço que você vai pagar nos insumos, né, nos produtos em si, na energia. Então, assim, vai interferir no seu lucro, assim como também, né, pode aumentar seu lucro. Porque, assim, se o insumo, o preço é mais caro, consequentemente o produto também é vendido por um preço mais caro nesse caso. Então, aí deixando para vocês aí, né, como você consegue lucrar, né, 30 mil reais aí, plantando 1 hectare de milho, né? E se você vende um pouquinho a menos, você vai lucrar um pouquinho menos, porém, lucro é lucro, né? Se colocar na ponta do lápis, continua ainda sendo um lucro excelente, né? Você plantando milho, que é uma cultura muito exigente, porém muito rápida, né? Então, em 80 dias, por exemplo, você está colhendo, né? Então, você tem como você ter um bom lucro, porque você consegue vender tudo, né? Além de você conseguir vender a espiga, se você não tem a quem vender a espiga, você pode vender por grão. É claro, o preço cai um pouquinho, né? E assim como também você pode fazer a silagem, então você aproveita praticamente tudo da planta de milho. Então fica aí, deixando aí no vídeo de hoje, né? Já que me pediram muito, né, para fazer um vídeo sobre quanto dá para ganhar com 1 hectare de milho, está aí, porém deixando claro que pode aumentar esse valor ainda mais dependendo da região que você esteja ou do preço que você venda, né? Se você vende a 1, vai ser o lucro 30 mil, se você vende a 2, o lucro vai para 60, se você vende a 3, vai para 90, assim como também depende da quantidade de plantas que você vai colocar em 1 hectare. Aqui eu utilizei como cálculo, né, 40 mil plantas por hectare, né? Então aí que daria 4 plantas por metro, daria para o que dá para você produzir bem, para você vender milho verde. Então aí deixando claro no vídeo de hoje, caso você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever e até um próximo vídeo.